Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Fazendo um resuminho muito rápido do que eu falei nas outras lives, eu falei ali como que o mundo está mudando muito, como que a gente está cada vez mais perdendo a nossa humanidade, o que nos caracteriza como ser humano está ficando desde coisas boas, eu dei o exemplo da prótese da minha mãe, que é uma coisa boa, senão ela não estaria andando, até coisas que vão descaracterizando mesmo a gente, mas a gente está se afastando do que é ser humano. E o que importa da nossa humanidade não são essas questões físicas, como a prótese da minha mãe, são as questões da alma, são as questões do coração. Eu vou falar assim que eu sei que essa linguagem comunica, tá? E a gente está se distanciando. E nos nossos relacionamentos a gente está ficando cada vez mais raso, cada vez mais superficial e proporcionando isso para os nossos filhos. Por quê? Porque o mundo está mudando, gente. Porque é um mundo cada vez mais superficial mesmo. E isso impacta na formação emocional deles, no desenvolvimento deles. Então, há muitas das brincadeiras que eu e você tivemos quando criança, os nossos filhos não têm. Muito dos contatos, muito das discussões, das brigas, das vezes que a gente escanteou outros coleguinhas, das vezes que a gente foi escanteado, das crisezinhas, do tamanho da criança, os nossos filhos não vivem. Tá? Então, como que tudo isso vai tornando o processo de educar mais complexo. Além do mais, tem muito mais informação, o mundo está mudando muito. Então, eu acho muito imprudente educar os filhos do mesmo jeito que a gente foi educar. Então, eu falei isso aqui de maneira profunda. Estou só lembrando vocês aqui do que a gente conversou. Tá? Falei também que existe uma jornada para ser caminhada, que educação de filhos não é uma frase mágica. Não é, poxa, qual é a frase mágica que eu falo para fazer o meu filho se tornar um robozinho obediente? Não, não é essa parada. Vocês viram, se vocês acompanharam a live de perguntas e respostas, que teve pergunta aqui que eu falei, cara, depende. Teve uma mãe que perguntou, meu filho vem à noite no quarto. Eu mando ele de volta para o quarto dele ou eu coloco ele para dormir aqui comigo? Eu disse, cara, depende. Você tem que entender o que está acontecendo com o seu filho. Então, não tem a resposta certa. Mas aí, à medida que você vai compreendendo, você vai observando ele e você vai tendo parâmetro do que você quer formar no seu filho, aí você vai discernindo, esse é o momento de eu colocar ele de volta lá no quarto dele. Ou então, não, cara, esse é o dia que eu vou deixar ele aqui. Então, é muito mais uma construção de consciência do que a regrinha, vire a terceira à direita, depois vire a segunda à esquerda. Educar filhos não é tão literal, tão cartesiano assim, tá joia? E eu falei que para caminhar nessa jornada, você tem que discernir as suas vozes interiores, as suas inclinações, as suas paixões, as suas resistências, o seu cérebro querendo manter você na zona de conforto, que é aquela história, eu fui educado assim, então eu vou educar meu filho assim porque deu certo, só que deu certo em outro mundo. Cara, criança é imatura, e criança tem maturidade de criança tem que fazer as coisas de criança, não espere que criança faça coisas de adulto. Então é muito mais de você ir olhando para dentro de você e percebendo, cara, o que me impede de caminhar nessa jornada? Será que quando eu escuto esse discurso, eu digo que quem devia estar ouvindo isso é a minha prima, é a minha vizinha? Eu digo que, poxa, deu certo essa educação mais rigorosa, mais rígida, mais de bater comigo, e eu me tornei uma pessoa de bem, de caráter, deu certo comigo, com o André, deu certo. Então eu vou fazer do mesmo jeito com meu filho, mas é imprudente fazer desse mesmo jeito nesse mundo? Então discerna quais são as vozes que impedem você de caminhar nessa jornada, na sua jornada. Você discernindo com o seu filho, com a sua filha, quais as decisões, quais as direções que você vai tomar, tá certo? Mas você precisa discernir o que para você. E eu falei também de tomar uma decisão. Se você assistiu a live que eu falei sobre isso, eu até falei assim, eu estou perguntando se você quer, não estou perguntando se você está com vontade, se você está triste, se você está feliz, se você acordou motivado, se você acordou desmotivado, eu estou perguntando se você quer, tá bom? Então, esse foi um resumozinho rápido do que a gente falou aqui, em mais ou menos umas 8 horas de conversa, nas 9 lives, em 7 horas de conversa nas 8 lives anteriores, tá? E aí eu falei muito de que a decisão é muito consciente. Muitas vezes vai contra as nossas inclinações, contra as nossas vontades, da gente não fazer o que a gente está com vontade de fazer no imediato, mas fazer o que a gente entende que deve ser feito. E aí pode parecer, agora eu vou entrar no assunto de hoje, pode parecer que eu falando assim, eu esteja dizendo, tome decisões racionais, né? E aí, deixa eu te falar, as decisões não são racionais. O nosso processo de decisão não é racional. E aí vai muito mais sobre a gente compreender os nossos processos internos do que a gente simplesmente ignorá-los. Porque se a gente começa a abafar
os nossos processos internos, as nossas emoções, as nossas inclinações, as nossas pulsões, ou seja o que for, se a gente começa a abafar, vai chegar uma hora que ela vai virar um brumadinho, né? Ela vai romper, e quando romper vai vir aquela destruição toda, aquele monte de atitudes, aquele monte de comportamentos e tudo mais. Então, quando eu digo assim, eu falei nas lives anteriores, em lives anteriores, tome uma decisão, levante, pegue as suas crises, os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, a sua situação peculiar e ande para frente na direção da sua decisão, nem que você dê 2 passos para frente, dê 1 passo para trás, engate uma sequência de caminhando bem na direção e acontece um problema, você para. Mas é você trilhar essa jornada. Quando eu digo isso, de você levantar e andar na direção da sua decisão, não estou dizendo de você sufocar os seus processos internos. Não tem nada a ver com isso. É muito mais sobre você perceber os seus processos internos e direcionar de uma maneira que você influencie os seus processos internos. Porque você não controla. Eu não controlo sentir vontade de fazer live ou não sentir vontade de fazer live. Então, vou te falar. Há 25 minutos atrás, eu não estava afim de vir fazer live. Não estava mesmo. E eu não tenho controle sobre essa parada. Tá? Eu estava afim de fazer outra coisa. E aí eu, vou tomar um banho, tá? Tomei um banho, já saí do banho pilhado, já estou aqui afinzaço de estar fazendo. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu vou fazendo, eu controlo as minhas ações que sim influenciam nos meus processos internos. E aí, por falta dessa percepção, ou falta de colocar em prática o que se percebe, a gente vê processozinho clássico. Ano novo, dia 1 de janeiro. Aí tem as pessoas tomando as decisões, falando, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou começar a empreender, eu vou fazer isso e aquilo e tudo mais. E aí, às vezes, chega no dia 15 de janeiro, a dieta já foi para o espaço, a academia, você pagou um ano e vira ali um sócio investidor, né? Todo mês ali pagando a academia, só não frequenta. Mas porque a gente toma essas decisões e não sabe muito bem como bancar as decisões. Porque a decisão até funciona no dia 1 de janeiro, no dia 2, no dia 3, no dia 4, já começa a ficar meio capenga. Aí as pessoas falam assim, você tem que ter força de vontade. O que é, na minha percepção, e você pode entender força de vontade como uma coisa diferente do que eu entendo, mas na minha percepção eu acho que você está dando mole, se você estiver contando com a força de vontade. Deixa eu dar um gole d'água aqui, gente, peraí. Eu acho imprudente contar com a força de vontade, não porque ela não seja forte, porque ela é forte, bem forte. O problema é que a vontade muda, né? A vontade hoje pode ser de ir para a academia, a vontade hoje pode ser de sentar no chão e brincar com meu filho, a vontade hoje pode ser de contar historinha para ele dormir, a vontade hoje pode ser de fazer um programa muito bacana para os meus filhos, só que amanhã a vontade vai ser outra. E se eu conto com a força da vontade, e a vontade muda de direção, então hoje a vontade está apontando para lá, amanhã a vontade está apontando para o outro canto, e eu começo a não ter trabalho. O conceito físico de trabalho é força vezes deslocamento. Se eu estou aqui, eu vou para cá, depois eu venho para cá e venho para cá, não houve deslocamento. Então o trabalho foi zero. Então, o problema é que as pessoas contam com a força de vontade, só que a vontade muda. E um outro exemplozinho. Eu não sei se você já disse assim, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu começo na academia e tudo mais. E a pessoa acredita nessa parada. É real. Não, segunda-feira eu realmente vou começar. Por quê? Porque ela quer fazer a dieta. Ela quer fazer aquela parada, a academia, a situação nova com o filho, com a filha, o que quer que seja. Ela quer. Só que ela não quer lidar com as objeções, com os problemas, com os desconfortos de fazer a dieta. Então, qual é a armadilha que meu cérebro traz para mim? Para satisfazer a minha percepção de que eu devo fazer a academia, a brincadeira com o filho, o que for, eu vou fazer. Só que eu vou fazer na segunda. Vou fazer. Não preciso lidar com as objeções agora, com os desconfortos agora, hoje. Só que quando chegar na segunda, eu preciso lidar. E aí vem todas as desculpas. Então, contar com força de vontade não é muito prudente, ao meu ver, aos meus olhos, tá?
E aí como que você faz, cara? Você começa a se colocar em situações, em ambientes, começa a trazer sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina, momentos que vão inclinar as suas emoções na direção da sua decisão. Vão ter dias, cara, que você vai ter que levantar, e são muitos dias que você vai ter que levantar e andar contra as suas vontades. Cara, eu não quero sentar no chão e brincar com meu filho, mas eu vou sentar no chão e brincar com meu filho. Já falei muito sobre isso aqui, não foi nem nesse bloco de lives, mas já teve outros blocos que eu falei muito sobre construção de identidade e tudo mais. Tem muitos dias assim, que eu vou levantar contra a minha vontade. Só que não é inteligente se eu ficar andando em ambientes que façam os meus processos internos se inclinarem para outra direção. Eu preciso me colocar em ambientes que façam os meus processos internos se inclinarem na direção do que eu quero, na direção do que eu decido, não da minha vontadezinha imediata, não do prazerzinho imediato, mas do que eu percebo que vai ser bom para mim e para o meu filho. Tá? E esses são os processos emocionais. E as nossas decisões são emocionais, não são racionais. Até porque o que dá peso de valor à decisão é a emoção, não é a razão. O que dá o valor de... Poxa, então, ó, se eu tiver... Tem aqui algumas pessoas assistindo a live. Se tiver uma situação em que eu tiver que salvar ou meu filho ou qualquer um de vocês, se eu só puder escolher um dos dois para salvar, me perdoem, todos vocês. Nenhum de vocês é menos ou mais valioso do que o meu filho. O meu filho não é um ser que vale mais do que vocês na essência, mas me perdoem, se eu tiver que escolher, eu vou escolher salvar meu filho. Por quê? Porque existe uma emoção, existe uma relação minha com meu filho. O que faz dar valor para eu tomar essa decisão é a emoção. O Daniel Goleman fala no livro dele de um cara brilhante, inteligentíssimo, que ele sofreu um acidente e afetou uma área do cérebro dele que era responsável por carregar os processos de decisão com emoção. E esse cara, por uma anomalia, passou a tomar decisões sem emoção. E um cara que tinha um bom emprego, era um cara inteligente e tudo, a vida dele começou a declinar, perdeu o emprego, perdeu família, até que ele passou a morar num quarto de favor na casa do irmão. E ele não via problema nenhum nisso. Para ele estava tudo bem. Inclusive o cara que fez o acompanhamento dele, o terapeuta e tudo mais, ficava indignado com ele. E ele era capaz de fazer as provas, em termos de inteligência, ele era muito bem, mas decisões simples, como a consulta amanhã vai ser de manhã ou vai ser de tarde. Ele tinha vários argumentos contra e a favor de ser de manhã e vários argumentos contra e a favor de ser tarde. Mas ele não decidia. Ele não decidia porque ele não tinha o peso do valor, que isso é trazido pelas emoções. E por que eu estou te falando isso? Com os seus filhos, agora falando mais objetivamente com crianças, com as crianças, a gente sabe muitas coisas que a gente tem que fazer. Tem uma série de outras que eu estou falando lá no Forjando Filhos. Se você não está inscrito, vai lá, assiste. Aula 1 e 2 está liberado. Aula 3 já libera amanhã, domingo sai tudo do ar. Então eu trago erros, Cara, é uma série bem rica, vai lá e assiste. O link está na minha bio, no meu perfil. Mas tem muita coisa que a gente já sabe que tem que fazer. E tem tantas outras que a gente vai abrindo os olhos e, poxa, isso aqui eu pensava que eu estava agindo bem, mas eu estou vacilando. Só que agora que eu estou enxergando, eu vou caminhar na direção do que eu estou enxergando. Mas aí vem os nossos processos internos. E se a gente não influencia, porque a gente não controla, como eu já falei aqui, os nossos processos internos, vai ser mais difícil da gente caminhar. Bem mais difícil. Então, vou dar mais um exemplozinho. Esse ano, 2021, talvez dos últimos 6 anos, esse talvez tenha sido o ano que eu mais comi chocolate, que eu mais comi doce, que eu mais comi bobeira. E, de repente, eu me dei conta disso. Falei, cara... E aí eu percebi que na Páscoa, eu comemorei essa Páscoa, eu comi muito chocolate. E aí no outro dia, um chocolatezinho. No outro dia, um chocolatezinho. Né? Até que teve o dia que eu abri os olhos. Eu falei, cara, eu não posso continuar com essa parada aqui. Isso não está bom para mim, isso não está me fazendo bem. Não é isso que eu quero. Só que aí eu não vou mais comer e tal. Aí passei uns 4 dias ali, quando foi no 5º dia, eu já comi um chocolatezinho.
E aí eu percebi que eu não estava dando conta de caminhar na direção da minha decisão só na força da vontade, porque a vontade hoje era de não comer, mas amanhã era de comer. E aí eu comecei a influenciar os meus processos internos. E como que eu faço isso? Você pode fazer isso primeiro se colocando em ambientes de pessoas que andam nessa direção. Então, nesse caso, que é um casozinho bem simplesinho para mim, tá? Eu sei que tem pessoas que têm isso muito mais arraigado, são muitos e muitos anos e tem até uma inclinação maior para comer essas questões do que eu tenho. Mas para mim, eu passei um bom tempo ouvindo podcast sobre saúde, todos os dias. E eu vou te falar, 90% das informações que trouxeram naqueles podcasts, que era muito mais voltado ali sobre alimentação e tudo e tal, 90% eu já sabia. Não houve nada de muito novo, não houve nenhuma informação que eu falei, nossa, isso aqui mudou, cara, isso aqui é completamente novo para mim. Não teve nenhuma dessas. Só que eu passei um bom tempo ouvindo o quão vacilão eu estava sendo de estar comendo aquelas coisas. Que eu sabia que fazia mal para mim. O quão infantil na minha decisão de não comer, eu estava sendo, por não bancar a minha decisão. E aí, naturalmente, quando eu me coloco em ambientes que me influenciam na direção do que eu decido, não por vontade imediata, mas por propósito, por direção, por caminhar, eu me coloco nesses ambientes, aí os meus processos internos vão sendo influenciados para contribuir com a decisão que eu estou tomando. Não é simplesmente eu ignorar os meus processos internos, mas eu me colocar nesses ambientes para que me ajudem. Porque quando o bicho pega, se a gente não tiver essa inclinação interior, vai atrapalhar. Então vou repetir, existem muitos dias de você se levantar e ir totalmente contra as suas vontades, tá? Mas seja inteligente para se colocar em ambientes que influenciem você na direção do que você quer fazer. Então se coloque em comunidade. Você quer educar seus filhos de uma forma diferente? Você quer educar seus filhos para que você crie vínculo com eles, com elas? Você quer criar seus filhos para que eles estejam preparados para esse mundo doido que está vindo aí, que a gente não faz a menor ideia do que está vindo por aí? Então se coloque em ambientes de pessoas que estão caminhando nessa direção. Eu não vou dizer para você o que você vai fazer, mas fuja dos ambientes das pessoas que dizem, cara, educação é a mesma coisa, é só fazer o que eu recebi que vai dar certo. Já é um ambiente de não conhecimento. Seja que área for da vida. Não, cara, eu só vou replicar o que eu já sei. Eu não estou aberto para receber mais. Eu não estou aberto para crescer. Eu não estou aberto para novas ideias. Eu não estou aberto para, a partir dessas novas ideias, colocar no crivo, colocar no meu filtro e discernir. Cara, não, isso aqui eu não recebo. Pô, isso aqui vale a pena, eu vou incorporar e vou trazer para a minha realidade, para a minha família. Então, se você está rodeado de um ambiente de pessoas que não estão abertas para receber, são pessoas que já estão cheias, são soberbas de espírito, não são ensináveis, cara, vai ser difícil de você caminhar nessa direção. Então você precisa se colocar em ambientes de pais, de mães, em comunidades, em encontros semanais, seguindo, você está aqui me seguindo no Instagram, tem muita gente boa falando sobre educação de filhos também no Instagram, tem muita gente falando besteira também, tá? Mas aí tem tudo. Então, cara, você precisa ir se cercando disso, lendo livros, mas para que você vá inclinando os seus processos internos na direção da sua decisão. Eu não estou dizendo aqui qual tem que ser a sua decisão, ela é sua, cara. Eu tenho a minha, eu sei para onde eu quero caminhar. Mas uma vez que você discerne para onde, não sei se está certo, discerne, acho que é, para onde você quer caminhar, cara, então se incline nisso, se ajude com isso. Então essa é a primeira dica que eu tenho para você. Se coloque nesses ambientes, nessas comunidades. Então, ontem, por exemplo, eu estava lá no Educando, e rola um encontro semanal lá, tá, com os pais, hoje eu tenho com a outra turma, e aí estava uma mãe falando que estava com muita dificuldade com algumas coisas que tinham acontecido na semana com a criança, e é uma mãe que vinha vindo bem, cara, pô, toda semana ela, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, cara, tá tudo incrível, e ajudando outras mães que estavam passando pelas dificuldades, e ontem foi ela, que chegou e as coisas estavam difíceis. E o menino mijou na cama, mas não é que ele estava dormindo e fez xixi na cama, é que ele acordou e foi lá e mijou na cama dele e da irmã, e algumas outras coisas, tudo mais. E aí ela tinha ali um ambiente de pessoas que não iam falar simplesmente, você tem que sentar a chinela nesse menino porque ele vai apanhar tanto que vai aprender.
mas tinham pessoas que sabiam a direção que ela queria caminhar com o filho, sabiam que ela estava de propósito educando o filho, e filho tem que ter limite, tudo isso tem que ser disciplinado, claro que tem. Mas quando ela, depois de ali de uns 40 minutos conversando, ela falou, nossa, isso aqui que você falou, e aí falando especificamente com a Kelly, que foi uma das mães que estavam lá, isso que você falou faz todo sentido. Eu acho que meu filho está com esse e esse problema, porque eu estou numa semana muito cheia, muito estressante aqui no trabalho, tal, e tinha essa rotina que eu não estou fazendo com ele, a rotina de botar para dormir, a rotina de ter um tempinho ali com ele, a rotina de validar, eu não estou prestando muita atenção nele, por conta da rotina, do trabalho e tudo mais, que acontece comigo, acontece com você, às vezes a gente dá esse mole mesmo. Aí, caramba, eu vou abrir os olhos de novo. Meus olhos já estavam abertos, mas aí na correria do dia a dia eu dei esse mole. Eu acho que é isso. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas o fato dela estar num ambiente de pessoas que a apoiem faz total diferença. Total diferença. Fala para ela aí conversar com a vizinha sobre a crise que ela estava vivendo em casa. A vizinha que não está andando na direção que ela quer caminhar. Não estou dizendo qual é o certo e qual é o errado. Mas ela falar com a vizinha que está andando numa direção totalmente oposta do que ela quer caminhar, a vizinha vai influenciar ela em outra direção. Então você percebe como é importante isso? Não estou falando de pessoas que pensam igual a você, não é isso. Estou falando de pessoas que estão com um propósito fim semelhante ao seu. E aí teve situação lá que eu discordei de algumas coisas que alguns pais falaram, teve situação que outros pais discordaram de algumas coisas que eu falei, mas o processo final, o objetivo final, está na mesma direção. E aí cada um vai discernindo o seu ponto. Então essa é a primeira dica que eu tenho para dar para você. Para bancar a sua decisão ao longo dessa jornada, se coloque em ambientes que contribuam nessa direção. Tá? A segunda dica que eu tenho para dar para você, faça uma imersão. Faça uma imersão. Você aprende muito mais se você emergir do que você ficar de pouquinho em pouquinho. Então, não sei se você já percebeu, mas se você me segue há mais tempo aqui, você vê que eu faço blocos de lives. Eu até faço lives aleatórias aqui no Insta, mas 80% das lives que eu faço, elas são um bloco. É meio que uma imersão. Eu sempre apareço aqui e falo, pessoal, tal, vamos passar 2 semanas falando sobre educação de filho, isso, aí eu faço ali todo dia live, tal, porque essa imersão ajuda, cara, a gente a compreender melhor as coisas. Então, se você quer aprender inglês, você não fala nada de inglês, você vai para os Estados Unidos, passa 6 meses lá estudando inglês, estudando mesmo, só se comunicando em inglês, só com pessoas ao seu redor que falam inglês. Depois de 6 meses, você vai falar inglês muito melhor do que se você passar 5 anos num curso aqui, indo 3 vezes por semana, 2 horas por dia. E se você fizer a soma das horas, aí eu não fiz essa conta, tá? Mas nessa toada de 4, 6 horas semanais, pode ter certeza que a soma das horas vai dar até menos, talvez 5, 7, 8 anos, aí tem que fazer a conta. Só que mesmo sendo mais horas investidas no mesmo propósito, o efeito é menor. Porque quando existe uma imersão, quando existe um foco muito grande, quando você, direciona o seu cérebro, você traz os seus processos mentais, você fica atento àquilo, o seu cérebro continua trabalhando. Muitas vezes você vai dormir, seu cérebro está trabalhando, você está na rua, o seu cérebro está trabalhando, você está dirigindo, você está tomando banho, existe ali uma imersão, e aí isso ajuda na transformação. Então busque, se você quiser, seja o que for na sua vida, aqui eu falo sobre educação de filhos, mas pode ser para várias outras áreas, mas você quer, eu quero mudar a forma como eu enxergo a educação de filhos, eu quero, crescer em paciência com meu filho, eu quero conseguir criar mais sintonia, eu quero saber o que fazer para formar nos meus filhos pessoas seguras. Então, busque uma imersão. Isso vai fazer bem para você, tá? Vai te ajudar. Essa é a segunda dica que eu tenho para trazer para você de como bancar a sua decisão. E a terceira, é óbvio, busque conteúdo de valor que te dê uma direção. Busque uma mentoria, busque um livro de qualidade, não vai pegar um livro que foi escrito no fundo do quintal, mas um livro com estudos parrudos, grandes, fortes, profundos por trás, para que você não fique só no achismo, né, cara? Porque ficar só no achismo, tem muita coisa que a gente acha e realmente é o melhor a fazer.
Só que se a gente só acha, a gente nem tem tanta segurança. Caramba, será que eu estou fazendo bem ou não? Isso aí, se eu tenho uma direção, se eu tenho um caminho pavimentado, eu não tenho que abrir o caminho por conta própria, e pode ter certeza que seja qual for a área da sua vida que você quiser caminhar, já houve alguém que caminhou aquele caminho, já houve alguém que pavimentou, e aí fica mais fácil se você anda pelo caminho pavimentado. Então, busque onde você ter conteúdo de valor, onde você ter direção, porque fica mais fácil, cara. Então, eu recebo mentoria, tá? E aí não é nem de educação de filhos, outra área da minha vida. Eu recebo mentoria. Eu vou te falar, a evolução que eu tenho em cada uma dessas mentorias é muito maior do que se eu passasse um ano tentando sozinho, na tentativa e erro. Eu tento, deu certo, massa. Eu tento, não deu certo, eu volto para o início. Aí eu não estou muito certo se aquilo que eu estou achando que é o melhor é de fato ou não. Tal. E muitas vezes eu falo, eu acho que é melhor por aqui. Aí o meu mentor fala para mim, André, é melhor por aqui, faz isso. Ou então ele fala, não, cara, isso aqui que você fez desse jeito, você pode fazer desse outro jeito. E aí o que eu levaria 1, 2, 4, 5 anos para enxergar, para discernir, para perceber, para ficar seguro, quando eu tenho alguém que já pavimentou essa estrada, que já caminhou esse caminho e me fala, eu dou saltos, cara, eu economizo muito tempo. E aí, se tratando de educação de filhos, a gente não tem muito tempo para ficar na tentativa e erro, né? Porque a infância passa rápido, cara. E é na infância que a gente forma o homem e a mulher que os nossos filhos vão ser no futuro. Então, se você tiver a oportunidade de se colocar nesses ambientes, cara, faça isso. Essas são as 3 dicasinhas práticas, cara. Práticas que eu trago para você na live de hoje. E aqui eu estou falando de educação de filhos, mas isso vale para tudo na sua vida. Então, se coloque em ambientes, pessoas, encontros semanais, um lugar que você possa compartilhar, que você não vai ser julgado, não vai ser julgada, não vai ser criticado, não vai ser criticada. Podem até discordar de você, não tem problema nenhum. Nenhum, tá? Mas sem ser naquele tom de falar, você não sabe de nada, você tem que fazer do jeito que eu faço. Não, mas de pessoas que estão caminhando na mesma direção. Então, se você quer educar o seu filho, uma educação mais próxima, mais sintonia, formando nele pessoas seguras, né, nas emoções, se coloque em ambientes assim, de pessoas que também querem caminhar assim. E aí você vai crescendo junto com essas pessoas. E aí, na mesma medida que as pessoas vão contribuindo para você, você também vai contribuindo na vida de outras pessoas. E é meio que um ambiente do bem, né? E também é uma bolha, porque a grande maioria das pessoas dizem que educação de filho tem que ser ali de um modelo diferente do que o que eu falo aqui para vocês. Não é esse negócio mais próximo, não é esse negócio de ensinar, de fortalecer a nível de emoção. É só a nível de comportamento, tá? Então, quando a maioria tem um discurso nessa direção e você quer andar nessa outra direção, cara, a maioria está indo para o norte, você quer ir para o sul, você remar sozinho contra a maioria é muito difícil. Mas se você se coloca numa bolha de pessoas que, apesar da maioria quererem ir para o norte, a maioria querer ir para o norte, mas na bolha a maioria quer ir para o sul, aí fica mais fácil. Por quê? Porque você vai ser influenciado. Você se coloca em ambientes que influenciam os seus processos internos. E aí fica mais fácil. Essa é a dica 1. Dica 2, imersão. Imersão. Você quer aprender inglês, vai ser mais rápido se você imergir. Você quer aprender a programar, virar um programador, vai ser mais rápido se você imergir. Você quer aprender a bater falta no futebol, vai ser mais rápido se você passar, 3 meses passando 5 horas por dia batendo falta do que 10 anos batendo 1 hora por dia. Tá? Então, imersão. E o terceiro é direção. Já tem um caminho pavimentado. Seja o que for que você quiser fazer na sua vida. O que for, cara. As chances são que já tem um caminho pavimentado. Já teve alguém que trilhou esse caminho. Você pode receber a orientação. Não é o preto no branco do que você tem que fazer com seu filho, a frase que você tem que fazer para controlar o seu filho. Não. Mas é a direção de como agir. Poxa, será que seu filho está precisando mais de empatia ou está precisando mais de disciplina? Será que você está enxergando essa cilada, esse vacilo? Então, quando tem alguém mostrando para você o caminho, fica mais fácil. Para você caminhar mais rápido, né? Senão você tenta, erra, tenta, acerta, e aí fica na dúvida de quais foram os elementos que fizeram aquele acerto acontecer. Então, essas são as 3 dicas práticas de hoje, gente. Vou passar pelos comentários aqui, tá?
Se a criança estiver tendo um pesadelo, a Nath já respondeu aqui. É bom que a Nath responde um monte de gente, velho. Eu acho massa. A Nath já tem um tempo que participa aqui das lives, aí as pessoas fazem perguntas, aí a Nath já vai respondendo a turma aqui. Vou fazer um quadro, pergunta para a Nath Fit. Aí a Nath falou aqui, ó, conta uma história a ele, medo é normal, só deve entender a raiz desse medo, massa. Então já está respondido. Ei, bom dia, acabei de assistir a aula 2, estou amando. Que massa, Tayla, que bom. Hoje vou mandar o exercício da aula 2 lá no canal do Telegram, tá? Mamãe empreendedora. Eu não sei se esse empreendedor é de empreendedora ou de quem empreende. Bom dia, mamãe empreendedora. Minha filha tem uma coleguinha que bate nela toda vez que brincam juntas. Como converso com minha filha? Esse foi um dos temas do bate-papo que eu tive ontem com os pais, com as mães, lá no Educando. E aí, o Ricardo e a Suelen, a Laura, a filhinha mais nova, a filhinha deles, de 3 anos, ela passou por umas situações assim na escola. E aí, a gente estava conversando sobre isso. Mas, ó, ensina a sua filha a se defender, cara. Tá? Tem um coleguinha que está batendo nela. Defesa não é agressão, gente. Defesa não é agressão. Defesa é impedir com que o outro me agrida. Não sou eu na direção do outro. É impedir com que ele venha na minha direção. E aí, ó, nós somos um povo, em sua maioria, cristão. Tá? Eu não estou aqui falando de religião, não. E tem uma passagem lá na Bíblia que Jesus fala assim, você tem que dar a outra face. E aí eu vejo as pessoas querendo ensinar as crianças a dar a outra face. E muitas vezes nem tem a percepção ou a informação do contexto histórico que aquilo foi dito. Tá? E aí querem que as crianças aprendam a dar outra face. Existe um processo, um crescimento, uma evolução para chegar nesse nível de dar outra face. E existe um ambiente de dar a outra face e ambiente de não dar. Tá? Então, enquanto criança, primeiro ela precisa ter segurança de ser. E para eu ter segurança de ser, eu preciso aprender a me defender. Porque só é possível dar a outra face se houver em mim o potencial de me defender. Se eu posso me defender, mas eu falo, cara, não, eu não vou me defender. Aí eu posso dar. Senão não é dar. Tá bom? Então, a primeira etapa, cara, é ensinar a criança a se defender. Para que ela vá tendo senso de valor próprio, para que ela vá tendo segurança, para que ela não seja aviltada, para que não seja um movimento de medo, um movimento de fuga, um movimento de não enfrentamento, um movimento de submissão. Cara, não é esse o movimento. É ensinar o seu filho a se defender. E você, primeiro estágio, cara, ensinei meu filho a se defender. E aí ele vai começar a se defender de formas agressivas, provavelmente. Porque primeiro ele não se defendia. No caso da sua filha, cara, ela não se defende. O coleguinha bate nela. Ela está se submetendo, ela está aceitando. Você vê relacionamentos, casamentos aí de 10, 15, 20 anos, e uma pessoa se submetendo, aceitando. Cara, uma falta de respeito próprio, uma falta de senso de valor próprio absurda. A pessoa vai se colocando nessa situação. Tá? E aí, agora eu preciso ensinar minha filha que ela tem que se defender. Esse é o primeiro movimento. Aí pode ser que ela comece a se defender batendo. Pode ser que ela comece a se defender. Foi o que o Ricardo falou ontem. A Laura pegou a boneca e tacou na boca do coleguinha lá, que estava enchendo o saco dela. Mas é uma evolução. Nossa, André, tem calma. É uma evolução. Porque primeiro não se defende. Agora eu estou me defendendo, só que a forma como eu me defendo não está sendo uma forma saudável. Mas eu já estou me defendendo. Aí chega o nível de ensinar para o seu filho como se defender. E aí você ensina para ele, não, é empurrando, é não deixando com que ele bata, é saindo de perto, é chamando um adulto, é chamando alguém responsável, tal. E se o coleguinha vier para bater, cara, aí é uma situação mais extrema que você tem que entrar num enfrentamento físico. Mas não é para agredir, é para se defender. Eu, André, adulto, grande, já tive situações que eu tive que entrar em enfrentamento físico por defesa. Uma situação mais extrema. Imagina se eu falo, não, eu vou dar outra face aqui para o bandido. Eu estava ferrado, velho. Então você percebe que não é um movimento de machucar o outro, não é um movimento de agredir o outro, mas sim de se defender e aprender a forma a se defender. E aí
pode ser que quando for adulto, que tiver uma segurança, uma maturidade de ser tão grande, que tiver o potencial, o poder de se defender, ele possa tomar a decisão de dar outra face. Mas sem que aquilo machuque ele. Como quem diz, cara, você não tem poder nenhum sobre a minha essência. Você não tem poder, você tem até poder de me machucar fisicamente, mas você não tem poder de me ferir lá dentro. E no contexto que Jesus falou aquilo, é quando você está numa situação de opressão. Porque ali era o soldado romano obrigando a... Ele está falando num contexto onde Roma era a senhora da sociedade e havia essa opressão do soldado romano poder oprimir as pessoas. Então, para você não ficar preso dentro de você, quando você está vivendo uma situação de opressão, entregue, cara. Porque se você entrega, ele não pode tomar, ele não pode roubar o que está sendo dado. Então, para você ficar bem resolvido, para você ficar em paz, para você ficar livre no seu ser interior, por mais que você possa estar algemado, mas existe a disposição de você de entregar, de dar a outra face. Então, é muito mais um movimento de libertação interior do que um movimento de deixar o outro me machucar. E, para isso, precisa haver uma construção, precisa haver uma consciência, precisa haver um entendimento que criança não tem. Criança tem que aprender a se defender. Para que lá na frente, numa situação dessa de opressão, pode ser que ela chegue no nível de maturidade de dar, tá bom? Então, ensina a sua filha a se defender, sim. E se partir para o enfrentamento físico, ensina ela a se defender. Não quero ver partindo de você nenhum tipo de covardia, não quero ver partindo de você maldade, não quero ver partindo de você agressão, cara, mas se precisar se defender, que se defenda. Joia? Marcélia Josiane, que perguntou isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. A Marcélia perguntou 3 vezes e espero ter respondido você, Marcélia. A Nath dando risada aqui, participa de todas as lives. A Estévia, estou aplicando as técnicas da aula 2. Imagino que você esteja falando da série Forjando Filhos para a Vida, aula 2 que foi no ar ontem. Estou aplicando as técnicas da aula 2 com minha filha e meu marido. E tem funcionado. Que bom, Estévia, que tem funcionado. E aí você vê que são fundamentos do comportamento humano. Eu falo isso lá, né? Eu trago exemplos bem práticos voltados para crianças, só que se você entende que são fundamentos, e você já entendeu isso na primeira vez que você assistiu, não à toa você já está aplicando com o maridão aí e está dando certo. Que massa. Aí a Nath falou aqui, verdade igual aquele texto que diz que a disciplina com vara. Muitos pais acham que está dizendo para bater. Cara, tem que entender o contexto, tem que entender que são conceitos de verdade e aplicações contextuais. Então, o que a Nath está dizendo aqui, tem muita gente que me manda mensagem, e isso é um discurso bem presente, bem forte. Ainda mais quando se fala de religião. Religião tem um poder de subtrair o pensamento da gente. É impressionante. Mas fala assim, a vara da disciplina conduz a criança. Cara, não estou lembrado exatamente, mas tem lá dizendo a vara da disciplina lá em Provérbios. A vara da disciplina é bom para a criança, é saudável e tal. E sim, disciplina é bom, disciplina é saudável. E aí tem muita gente que lê esse texto como bater nas crianças. Só que você tem que levar em consideração que isso foi escrito há 3.000 anos atrás. André, você está dizendo que o que está na Bíblia não é certo. Entenda como um conceito, gente. A vara da disciplina é ensinar. E há 3.000 anos atrás, a forma de ensinar era batendo. Porque o mundo de 3.000 anos atrás era um mundo totalmente diferente de hoje. Assim como está escrito na Bíblia também, dizendo que as mulheres não podem falar nas reuniões religiosas. E as mulheres falam nas reuniões religiosas. E tem que falar. Como tem na Bíblia também dizendo que as mulheres têm que andar com o rosto coberto, não podem mostrar o rosto. Nossa, tem isso lá? Tem lá. Mas se você entender o conceito que foi dito, você vai entender que esse é um conceito de vida. E é uma aplicação circunstancial. Isso que eu estou falando das mulheres cobrir o rosto e não poder falar e tudo mais, foi escrito para os coríntios, para as pessoas que viviam na cidade de Corinto, que era uma cidade extremamente devassa,
que tinham os cultos a Afrodite, a deusa do amor. Os cultos a Afrodite eram feitos através de sexo, e tinham as sacerdotisas. E era uma cidade que respirava essa promiscuidade. Além do que, era uma cidade portuária, uma rota marítima de comércio muito importante. E aí chegavam muitos marinheiros querendo aliviar o tempo lá no barco, nas embarcações, o tédio dos mares. Então, era uma cidade que respirava promiscuidade. E as pessoas, as mulheres, que queriam se posicionar como não fazendo parte daquele movimento promíscuo, que diziam, cara, não, eu não abro espaço para isso, vou colocar as mulheres de família, falar essa expressão aqui, que eu sei que comunica bem, tá? Elas tinham, na cultura, elas cobriam o rosto. Era uma forma de identificar, cara, eu não participo desse movimento promíscuo. E aí, Paulo escreve para os coríntios, falando, então, se vocês querem construir esse tipo de caminhada, se vocês querem construir casamentos bons, se vocês querem viver uma vida eticamente correta, cara, a cultura de vocês é de cobrir o rosto, então cubram o rosto. Só que as pessoas não entendem o contexto que as coisas são escritas, não entendem o conceito, muitas vezes, e querem pegar as questões fora de contexto e trazer para 3.000 anos depois que foi escrito. Então, a vara da disciplina ensina a criança. Sim, a vara da disciplina ensina a criança. E há 3.000 anos atrás, ensinava batendo. Acontece que o mundo mudou completamente. E se você for bater no seu filho hoje, você pode ensinar seu filho? Pode, claro que pode. Eu apanhei e amo profundamente os meus pais. Mas eu acho que eu posso, muitas coisas, fazer melhor com os meus filhos. E no mundo que eu fui criado, é um mundo bem diferente do mundo de hoje. Tá? E bater, com certeza, é afastar os seus filhos de você. É muito mais uma limitação de comportamento. Está ensinando que não deve fazer aquilo? Está ensinando. Mas está ensinando pelo medo, está ensinando pelo castigo, está ensinando pela fuga, não está ensinando pelo preencher a consciência. E no mundo de hoje, que é um mundo de muitas possibilidades, de muitos acessos, que seu filho ali com 12, 11 anos de idade vai ter acesso a um monte de coisa que eu e você não tivemos até os nossos 20 anos de idade, que a gente já tinha muito mais maturidade. Se você não preenche o seu filho de consciência e continua replicando esse modelo de bater, de limitar comportamento, de ensinar sem preencher consciência, cara, as chances de dar ruim são muito maiores. Então você precisa evoluir. A sua educação tem que crescer, você tem que performar mais alto. Então, por isso que eu não sou a favor de bater nas crianças. Eu não acho que é bom. Eu não acho que preenche de consciência. Tá bom? Gente, esses são os recados de hoje. A Marcélia falando aqui, desculpa, mas eu de novo. Fica à vontade, Marcélia. Dá tempo de responder. Outro conflito que tenho é com brinquedos. Minha filha sempre emprestou seus brinquedos. Mas quando é a vez do coleguinha emprestar, eles não emprestam. Agora ela não quer também, como lido. E Marcélia, presta atenção numa coisa, que eu vou te falar, tá? Essa é a última pergunta que eu vou responder aqui, gente. Já eu tenho que buscar meu filho no Kumon. Deixa eu dar um... Presta atenção no que eu vou te falar. A sua filha apanha e não se defende. E a nossa cultura é a cultura das crianças boazinhas. Meu filho está batendo nas outras crianças, não sei o quê, que coisa feia. Ai, 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 menino. Não faz isso. Sua filha apanha e não se defende. Sua filha tinha até então, que agora está mudando, o movimento de emprestar sempre os brinquedos. E aí a sua filha o tempo todo se colocando em segundo plano. Eu apanho e não me defendo, eu estou me colocando em segundo plano. Eu sempre empresto os meus brinquedinhos, eu estou me colocando em segundo plano. Eu estou priorizando sempre os outros. E, óbvio, numa vida equilibrada, tem momentos de priorizar os outros e se colocar em segundo plano. Tem. Assim como tem momentos de estabelecer limites, de se colocar em primeiro plano. Tá? Então, é só um ponto para você refletir. Tá? E aí, agora, ela não está querendo emprestar o brinquedo dela. Como você lida, você vai começar a ensinar a sua filha a importância de compartilhar e a importância de reter. Então, se eu chegar para você, Marcelo, e pedir seu carro emprestado, talvez você não queira me emprestar. Se eu pedir o seu telefone, cara, meu telefone aqui deu problema, deixa eu passar 3 dias com o seu celular, você vai querer me emprestar? Talvez você não queira me emprestar. Então, existem coisas que a gente tem que reter. E existem coisas que a gente tem que emprestar. E aí você vai ensinando para ela que, como quando a gente empresta, a gente proporciona bons momentos para os outros. E a vida é feita de proporcionar bons momentos e é feito de receber bons momentos. É feito de priorizar os outros e é feito de se priorizar.
E aí você vai preenchendo a sua folha de consciência. Então, de maneira mais objetiva, mais prática, tá? Mas é importante que você entenda o porquê por trás, para você saber, para você agir de maneira assertiva, cara. Mais prático, André, na prática, beleza, eu entendi, mas como que eu faço? Filha, a gente está indo na pracinha. Filha, seu coleguinha está vindo. Filha, ó, a gente vai encontrar com o Joãozinho. Quais são os brinquedos que você está disposto a emprestar? Quais são os brinquedos que você quer guardar? Porque ele vai chegar aqui em casa. Então, quais são os brinquedos que você ainda não está pronta para compartilhar? Que você quer guardar? Ah, eu vou guardar esse. Tá bom, tá guardado. Esses outros aqui você está pronta para emprestar. É importante emprestar por causa disso. Então, beleza. E aí vai ser mais fácil. E aí pode ser que ela empreste, pode ser que ela não empreste. E aí você vai conversando com a sua filha. Viveu a situação. Filha, vamos compartilhar? Vamos. Chegou o Joãozinho, ela não compartilhou. Quando depois o Joãozinho vai embora, você vai chamar ela. Ó, filha, você e a mamãe guardaram tal e tal brinquedo. Chegou o Joãozinho, você não emprestou esse brinquedo. Não vai dizer, você foi mal educada. Não, você vai dizer o que aconteceu. Chegou o Joãozinho, você não emprestou esse brinquedo para ele. E, ó, vocês poderiam ter se divertido muito mais se tivesse compartilhado isso. As brincadeiras poderiam ter sido muito mais legais. Mas como a sua decisão foi de não emprestar, pode ser que da vez que você vá lá na casa dele, ele também não empreste. E aí você vai preenchendo sua folha de consciência. E você vai conversando, ensinando, contando historinha, trazendo conceitos, ela vendo você, vivendo os valores que você quer passar para ela. Tá? Então faz toda a diferença. Vá educando sua filha para preenchê-la de valores, de consciência, de entendimento, de discernimento. Nossa, André, ela é uma criança. As crianças aprendem, gente. Aprendem mais do que a gente acha que aprende. E se for nesse sentido, poxa, eu vou conversar com minha filha, e se ela não entender essa conversa? Nesse sentido, se for para superestimar ou subestimar, é melhor que você superestime. É melhor você ter esse tipo de conversa e ainda ser uma conversa grande demais que ela não consiga entender tudo, ou de repente ela está pronta para ter esse tipo de conversa, você não ter e você perder a oportunidade de ensinar. Tá joia? Então vai agindo assim que vai ajudar. Gente, eu vou lá, deu a minha hora. Um abraço para vocês, valeu!